ele chegou a falar em um momento sobre pedir vista. Ele, olha, na verdade eu estou aqui só abrindo uma divergência, colocando os meus pontos, eu poderia pedir vista. O que ele quis dizer com isso? Chegou a ser uma espécie de ameaça? Não, não, ele estava falando de outro caso, ele falou também sobre pedidos de vista, que ele já viu em outros casos para poder mais tempo, né, para estudar o caso. E aí houve um grande fuzuê aqui no plenário. Na hora que ele falou pedir vista, o ministro tem um tom de voz muito enfático, né, forte. E estava super forte a fala dele dentro do plenário, e na hora que ele falou pedir vista, os jornalistas todos ficaram, né, tem muito jornalista, advogado, e houve ali meu Deus, ele está pedindo vista, mas não foi isso, ele estava ali só citando um caso, e falando também que poderia pedir vista, mas que já tem essa análise, que acompanhou todo o caso. Então, assim, essa fala dele foi dentro de um contexto. Agora, Manu, vale destacar que, apesar de um voto do ministro ser apenas um e essa ser uma decisão colegiada de 5 ministros, abre-se um precedente aí para os embargos, né? Porque a gente vê uma segunda divergência aí entre os ministros e abre-se também uma divergência importante num julgamento que se tinha aí como 100% seguindo o raciocínio do ministro Alexandre de Moraes. Então, é uma divergência talvez política do ministro Luiz Fux, mas também abre-se o precedente para novos recursos para a defesa, né? Na primeira turma, para se abrir precedente para os embargos, precisa-se de 2 votos. Então, se o ministro Flávio Dino, ontem Flávio Dino sinalizou, né, por penas mais baixas para 3 dos 5 réus, então se tiver divergência nessa questão das penas ou da condenação de 2 ministros, sim, dá aí esse precedente para os embargos. No plenário, precisam ser 4 ministros, né? Porque lá são 11, então teria que ter divergência de 4 ministros para que acontecessem os embargos, como aconteceu no caso do ex-presidente Collor. Mas aqui, como a primeira turma tem 5 ministros, são 2 divergências, já abre sim esse precedente para os embargos. Momento que eu vou confessar a você que eu não entendi e que houve um burburinho aqui na redação que estava acompanhando, de quem estava acompanhando o julgamento, que era a questão de o ministro entender que as pessoas que já foram julgadas pelo 8 de janeiro precisariam ser julgadas de novo, ou que havia conexão com as pessoas que já foram julgadas do 8 de janeiro com esse julgamento. Agora, que raciocínio foi esse do ministro? O raciocínio dele foi de falar que deveria levar o caso para o plenário. Por quê? Os primeiros julgamentos aqui dos acusados pelo 8 de janeiro, e aí a gente fala dos executores, que são aquelas pessoas que estavam ali no dia em que o Palácio do Planalto foi quebrado, o STF também, né, o Congresso ali, no dia das invasões mesmo. Os primeiros julgamentos aconteceram em plenário. Então ele disse que já teria um precedente que levaria todos os outros casos também para plenário e não para a primeira turma. Então o argumento dele era esse, de que já que começou a julgar em plenário, que continuasse em plenário. Seria a continuidade, né, de uma ação que seria o mesmo processo delitivo, digamos assim. Isso.